Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na minha cozinha porque eu vou fazer um bolo de cenoura. E o que acontece, né? Nossa, lá vai eu começar falando o que acontece. Vocês não têm noção do quantas vezes eu corto em um só vídeo a palavra o que acontece de tanto que eu falo. Mas enfim, vamos lá. Eu tenho prova daqui a pouco, tá? O professor já liberou, eu tenho que fazer. E aí eu decidi fazer um bolo. E agora são exatamente 1h12 da tarde e eu ainda nem almocei e tem que fazer o almoço. Então, assim, eu falei que eu vou fazer o bolo e aí o meu noivo que vai fazer o almoço. Então, a receita tá aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Minha receitinha do bolo de cenoura. Mas o que eu vou fazer de diferente é que eu vou acrescentar um pouco mais de açúcar, porque eu vou colocar... Eu vou fazer o brigadeiro depois e eu vou colocar o chocolate 100% cacau. Então ele já não vai ficar tão doce assim o recheio. Então, pra compensar, eu vou colocar um pouco mais de açúcar na massa. E a quantidade de açúcar que tem aqui na receita que eu vou passar pra vocês, ela não fica doce, tá? Bem pelo contrário. Então vou mostrar aqui pra vocês a receita. Ó, a receita é essa aqui. Ela vai 4 ovos, 3 cenouras média picada, meia xícara de óleo, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha e 1 colher de sopa de fermento em pó. Porém, a receita é oficial, vamos dizer assim, que eu peguei da internet. Todas elas dizem que é 1 xícara de óleo, mas eu não gosto. Eu acho que fica muito... a massa acaba ficando muito pesada. Então, eu sempre coloco meia xícara de óleo. Aqui são cenouras picadas, mas eu não gosto porque parece que ela não dissolve muito bem no liquidificador. Ela não bate. Das vezes que eu fiz assim com a cenoura picada, acabou ficando alguns pedaços da cenoura na massa. E mesmo passando pela peneira, eu acho que por ter um diâmetro maior aquela peneira, acabou saindo alguns pedacinhos pequenos. E aí ficou na massa e eu acho que não fica legal sentir o gosto da cenoura no bolo, né? Eu acho que é isso que eu tinha que falar aqui da massa. Cenoura. Aí aqui açúcar eu vou colocar... só acrescentar meia xícara a mais, ou seja, eu vou colocar 2 xícaras e meia, tá? Então aqui, ó, como eu falei que eu não gosto de cenoura picada, porque eu acho que fica os pedaços, ou porque eu não bato bem, não sei. O que que eu faço? Dá mais trabalho, com certeza, mas eu ralo a cenoura, tá? E aqui eu coloquei 3 cenouras médias. Então, vamos lá começar a fazer o processo, que eu vou chamar meu excelentíssimo noivo para me ajudar a filmar enquanto eu faço. Primeiro passo, então, depois de ter a cenoura já ralada, é separar os ovos e ir acrescentando no liquidificador. O ideal é quebrar de um em um ovo, mas ali eu acabei confundindo e quebrei 2 ovos em uma só vez na xícara, tá? Aí coloco os ovos, acrescenta a cenoura e o azeite, né, o óleo, no liquidificador e bate até ficar tudo homogêneo. Depois que misturar bem, que chegar a uma mistura homogênea, é só despejar então essa mistura, né, em um bowl e continuar o processo da massa, acrescentando os secos, que no caso é a farinha, o açúcar e o fermento. E por eu ter colocado a cenoura já ralada, ela facilita o processo, ou seja, não precisa passar pela peneira, porque a cenoura ela já vai estar bem pequenininha, não é necessário ela passar por esse processo da peneira. Depois de ter colocado então essa mistura em um bowl, eu acrescentei as 2 xícaras e meia de açúcar peneirada, tá? É sempre muito bom peneirar para deixar a massa mais leve. E nesse processo de acrescentar o açúcar, pode bater bem, tá? Com força, não tem problema nenhum. No entanto, quando se adiciona a farinha, é sempre bom lembrar de misturar com delicadeza, porque se misturar ela com muita força, misturar muito, a farinha desenvolve o glúten e faz com que a massa fique pesada, né? Que é o famoso batumar. E por último, então, depois de ter todo já pronto, eu só adicionei o fermento e ali, então, eu adicionei 1 colher bem cheia de sobremesa e um pouquinho mais, porque eu quis aproveitar o fermento, porque esse fermento tá para se vencer. Então ainda tem
um restinho e para aproveitar eu quis colocar um pouco mais. E é isso, a massa fica bem bonita, é só colocar então em uma forma já untada e lembrar de deixar o forno pré-aquecido, tá? Eu deixei meu bolo assando em 180 graus e como vocês já sabem que eu já mencionei, o meu forno aqui de casa, ele demora muito para assar. Então ele acabou ficando 1h e 10, mais ou menos. Depois de horas, eu voltei. Peraí que eu vou ligar a luz pra vocês poderem ver. Só que aqui tá meio... tá bom. Eu deixei mais ou menos 1 hora o bolo no forno assando, porque o fogão aqui, o forno do fogão, ele é bem demorado mesmo. E como a massa tava um pouco mais líquida, ele acabou demorando um pouco mais. Eu vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês, tá? O bolo ficou assim. Ele já tá bem morninho, mais morninho pra frio do que pra quente. Porque eu tirei do forno, era umas 2h30, eu acho. Não, era quase 5 para as 3, 10 para as 3, alguma coisa assim. E aí agora já são quase 6 horas, aí já tá bem morninho. E agora, vou lá fazer um brigadeiro. Aqui, então, como eu falei pra vocês, eu vou usar chocolate 100% cacau, por isso que eu acrescentei meia xícara a mais de açúcar, tá? Então, pra mim dissolver primeiro, eu vou colocar uma de creme de leite. Eu vou fazer 1 para 1, vamos dizer assim, uma de creme de leite e uma de leite condensado. Provavelmente vai ficar bastante, mas não faz mal, porque tem um formigão aqui em casa que gosta de comer, então não tem problema se fizer muito não. E a quantidade de colher de cacau, eu vou colocar umas 3 mais ou menos e ver como é que vai ficar a cor. E aí, se precisar, eu adiciono um pouco mais. Nossa! E isso é espotate, ó. Eu falei que esses dias meu noivo tava fazendo espotate. Ele perguntou o que era isso, que essa palavra não existia. Eu falei, espotate é isso aí. Vou colocar 4 de uma vez, porque eu não tô colocando ela bem cheia. E aí agora a gente dissolve bem, tenta dissolver bem. Porque esse cacau aqui, ele fica com umas... Como é que eu posso dizer? Umas bolinhas, ele não dissolve bem. E eu tô fazendo espotate. Isso, fica com gruminhos. Aqui eu já misturei, mas se vocês olharem bem, dá pra ver que tem bastante gruminho. Então eu vou deixar assim, e depois, quando terminar, quando pegar o ponto que eu quero, eu venho com o fouet e mexo bastante pra dissolver. E aí agora eu vou adicionar o leite condensado. Aqui já foi adicionado, então, vou misturar e vou levar lá pro fogo até ficar com o ponto que eu mais ou menos quero. Quando tiver com o pronto, quando estiver com o ponto pronto, eu volto, porque lá na cozinha a iluminação é muito ruim, então fica bem ruim de gravar lá. Já volto. Bom, pessoal, então esse é o ponto, tá? Eu vou deixar ele um pouco mais mole para poder ficar mais gostosinho no bolo. Ó, não sei se dá pra ver, se tá focando, ó, mas tem umas bolinhas. Então agora eu vou vir com o fouet e vou mexer bem pra dissolver. O fogo já tá desligado, tá? E o fogão tá sujo. Mas eu vou tentar misturar bem com o fouet pra dissolver essas bolotinhas. Já volto. Ah, pessoal, duas coisas que eu ia falar. A primeira eu esqueci. A segunda é que eu não coloquei eu não coloquei margarina / manteiga no brigadeiro, porque o creme de leite já tem gordura, né? Por mais que era 17%, eu não quis colocar mesmo assim. E a outra coisa que eu queria falar, que eu não falei antes quando eu tava fazendo o bolo, é que a forma estava untada com margarina, tá? As duas coisas que eu esqueci de falar. É isso, vou continuar aqui cortando pra desenformar o meu bolinho. E olha quem tá aqui perto da mãe.
Quem é o dengo da mãe. A hora da verdade. Não senti cair ainda. Acho que agora foi, hein? E aí? Tadã! Oi, amor! Você quer bolo? Tadã! Isso que a pessoa que untou disse que era papo da untagem, né? Mas tudo bem. Que, amor? Você quer um bolinho? Quer? Eu misturei, diminuiu um pouco a quantidade de bolinha, mas eu tô sem paciência porque eu saí de uma prova que eu de 4 horas quase e eu tô bem cansada, então vai comer e depois a gente vai colocar fora mesmo, então não tem que fazer tão bonito assim. Deixa eu aqui porque alguém vai comer depois, né? Ou não vai? Tudinho. É isso, meu bolinho de cenoura, porque hoje é sábado, né? Uhum. E na minha família, por parte da minha mãe, no final de semana é meio que sagrado, assim, ter algum bolo, alguma coisa em casa. Porque é dia de receber, entre aspas, visita, porque a gente vai se visitar aos domingos. Então é muito normal ter bolo em casa, ter alguma coisa diferente, entre aspas. Então aqui, normalmente ali por sexta ou sábado, né? Uhum. Eu sempre acabo fazendo algum doce. É isso. E foi assim que ficou. Agora vamos ver ele experimentando. A hora da verdade. A segunda hora da verdade. Não bate uma, não? Uma nota de 0 a 10. Como é assim? Muito bem. Como é que é muito boa, 0,6? Tá bom? Então tá ótimo. Dá pra levar pros vizinhos comer? Um pedaço? Então tá bom. Só pra avisar, os vizinhos que eu me refiro é o amigo dele que tá se mudando pra cá. Na esquina de casa. Tá bom? Então tá bom. O ditado aqui no final do vídeo. Não se esquece de... Curtir, compartilhar, comentar. Sim. E se inscrever. Muito bom. Tchau, gente. Dá tchau, Preto. Preto tá tomando banho. Preto não quer saber de tchau. Hoje é sábado, é dia de banho. Então é isso, beijo. Até a próxima.